Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, todos bem? Estamos nós aqui nessa segunda-feira, um dia totalmente atípico, porque o vídeo que eu traria na sexta-feira, que eu não pude gravar, eu estou trazendo hoje. O vídeo que eu disse que o Espírito Santo me incomodou para trazer, eu não iria trazer, mas o Espírito Santo incomodou para que eu pudesse fazer com que as pessoas refletissem. Então eu quero pedir para você que anote os textos, fale com o Espírito Santo depois, para que você tenha discernimento, e também que você preste muita atenção no que eu vou falar, porque eu tenho certeza que se o Espírito Santo pediu para eu trazer este vídeo para vocês, para que haja entendimento, que vocês possam acordar para tantas coisas. Eu volto a dizer que é muito importante que tenhamos o conhecimento da verdade de Jesus Cristo para as nossas vidas. A mensagem da cruz, a inspiração para viver que nos foi dada através da mensagem da cruz, ela tem que ser minuciosamente entendida. Então você tem que pedir ao Espírito Santo entendimento para que ele possa te ensinar e você verdadeiramente não tenha mais um véu sobre os seus olhos e o seu coração, e Jesus ele realmente seja a luz que vai dissipar toda a treva que ainda existe em você. Dúvida sobre o que é pregado, dúvida sobre líderes que você tem dúvidas sobre o homem, porque nós temos que gloriar ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Em primeiro lugar, eu quero trazer aqui, muitas vezes eu escuto coisas, porque, gente, é muito difícil pregar a verdade. É muito difícil você falar a verdade, porque ainda vai vencer a palavra do teólogo, a palavra do líder, a palavra de alguém que muitas vezes está manipulando as pessoas, mas as pessoas estão cegas e não estão entendendo. Então eu quero trazer para vocês aqui, eu fiz uma consulta para você entender o que significa a palavra heresia. Porque eu vi já muitos me criticando, dizendo assim que eu estou na heresia. Mas eu vou dizer para você o que está escrito aqui, ó. Heresia. Primeiro, interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela igreja. Segundo, teoria, ideia prática, etc., que nega ou contraria a doutrina estabelecida. Nos dois itens aí que eu citei, primeiro, interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela igreja. A igreja sempre vai negar, é só essa parte sistema teológico, porque teologia não dá. Essa parte em que fala que a igreja recebe como falso, as igrejas sempre vão receber o que é verdade que vai te libertar de uma escravidão junto a elas, vai dizer que é falso, vai dizer que você está pregando mentira, vai dizer que você está na heresia, vai dizer que, sabe, todo esse tipo de coisa, vai falar que você está errado. Outro dia, conversando com meu primo, que eu não vou citar o nome aqui, o meu primo falou o seguinte, que no dia que ele resolveu sair do ministério onde ele estava, ele chamou lá o líder dele, no caso, o pastor, seja lá qual o cargo, como seja dado o nome, apóstolo, bispo, sei lá, e aí falou, comunicou a ele que ele iria sair, né, dali, e o cara bateu na mesa, assim, revoltado e foi embora. Então, tipo assim, eles não aceitam que de repente você tem uma liberdade de vir. Primeiro, quando a palavra fala que Deus não habita em templos construídos por mão de homens, o que você entende por isso? É difícil entender? Você não precisa estar no determinado ministério, estar numa igreja. A palavra diz claramente tudo isso. A comunhão entre irmãos pode ser em qualquer lugar. Então, enfim. E aqui no segundo que fala, né? Que é uma regra ou que contraria a doutrina estabelecida. Não é a doutrina humana, mas sim a doutrina de Deus. A doutrina de Jesus Cristo. A doutrina humana, ela é falha. A doutrina humana escraviza, a doutrina humana quer conduzir as pessoas a algo que não é verdade. Por isso, eles dizem que você está na heresia, porque você contraria o que já está especulado, estabelecido, e a igreja rejeita aquilo que você tem falado que é verdade, e não interpretação. Interpretação não é interpretação. Quando eu trago aqui para vocês a palavra, eu estou lendo a palavra. Por mais que nós sabemos que os textos já estão totalmente distorcidos, mas eu creio profundamente que quando Jesus fala com você e você lê a palavra, é revelado uma verdade. Então, independente de quem escreveu, como escreveu, a editora que editou, sabe tudo isso, mas é a palavra de Deus. Então, tipo assim, eu me sinto muitas vezes entristecido porque as pessoas recebem a palavra quando eu levo, mas depois ouvem outra pessoa, outro líder ou pastor e falam que você está na heresia e deixam de entender a verdade. E isso me deixa muito entristecido, porque o tempo está acabando para todos nós.
E ainda há tempo para a conversão para Jesus Cristo, para que possamos ser salvos, e não essa maldição de estar em templos construídos por mão de homem, ouvindo palavras que não são verdade, ouvindo o Antigo Testamento que não é para nós, enfim. E por isso que eu trouxe aqui o que significa heresia, porque vira e mexe, eu escuto alguém dizer assim, o Emerson está na heresia. Isso porque a gente quer salvar vidas, quer falar da verdade. Não cobramos nada, não pregamos a mentira de que Deus ele vai te abençoar com bens materiais. Não. A verdade. Mas enfim. Então vamos lá para a palavra. E mediante a tudo isso, sobre heresia, eu quero trazer para vocês algumas verdades. Primeiro que está em Atos capítulo 20. Eu vou ler do versículo 29 ao 31, que diz o seguinte, olha. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Nem vou explicar muito aqui, porque eu creio que a leitura do que está escrito aqui, o que você está ouvindo e o que você vai ler depois, vai te trazer clareza. Aparecerão no meio de vocês lobos velozes que não pouparão o rebanho. Esses lobos velozes hoje estão em todos os lugares. Eles não poupam o rebanho. Por quê? Porque eles têm interesse próprio, têm ganância, têm vaidade, têm desejo das coisas dessa terra. O que fala a palavra? Não nos preocupemos com as coisas dessa terra, mas sim com aquilo que é do céu. E hoje há uma inversão de valores. Prosperidade, benefício próprio, é o meu eu, é eu quero, eu posso, eu preciso. E não é isso. E depois, anota aí, tá? Isso aí então foi Atos capítulo 20, versículos do 29 ao 31. Agora eu vou ler 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, tá? Marca aí. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 apenas. E tem o subtítulo aqui, ó, bem claro, os falsos mestres. Diz assim, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor, Jesus Cristo, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O que está dizendo aqui? Esses falsos mestres pregam essas maldições de hoje, muitas vezes embutindo nas pessoas que para elas serem abençoadas, que para elas ser salvas, elas têm que dar ali na igreja para Deus. E não é para Deus, gente, é para o homem. Vamos acordar, gente. Quem recebe aquilo é o homem. Eu falo isso, até parece com tom de brincadeira. Digamos que é com tom de brincadeira. Porque assim, se Deus quisesse cobrar algo de você, se para a sua salvação o amor de Deus fosse cobrar algo de você, quando nós fôssemos ler João 3,16, ia estar escrito assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou os anjos para cobrar de cada um da humanidade aquilo que ele fez, que foi dar seu único filho em morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça tenha vida eterna. Aí seria cobrado a vida eterna. Mas não, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aqui, esses falsos mestres, quando fala aqui, ó, eles vão introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor. Por quê? Porque a vida com Jesus é difícil. Então é mais fácil renegar Jesus, ir lá para o Antigo Testamento, pregar aquele monte de coisa dos deuses judeus, para mostrar que o povo tem que dizimar e ofertar e tem que dar seus bens para que haja salvação. Como assim, gente? Vocês entendem? Então, a heresia começa, por isso que fala aqui, ó, trazendo sobre si repentina destruição. E outra, eles introduzirão heresias destruidoras. Quais são as heresias destruidoras? Essas mentiras que eles pregam. E eu queria entender, será que esses homens não conseguem entender assim, eu estou vivendo bem aqui, mas e lá no céu? Não, as pessoas vivem só a terra. É o carro importado, são as boas roupas, a casa grande, bonita, o dinheiro para isso, o dinheiro para aquilo. Gente, eles estão introduzindo dentro desses ministérios
essas heresias destruidoras. Você sabe que eu já conheci pessoas que vieram falar comigo, pedir oração, falando assim, eu fui destruído dentro de um ministério porque era me cobrado coisas que eu não tinha e quando eu precisei, me negaram um simples abraço. Então, gente, se eu estou na heresia, me perdoem, mas eu creio profundamente que eu não estou, porque o que está na palavra aqui é tão claro que não tem como você não anotar os textos aí que eu trago, não falar com o Espírito Santo e o Espírito Santo não revelar para você o que é verdade. Então, se eu estou na heresia, imagina esses homens que estão introduzindo essas heresias destruidoras na mente e no coração das pessoas e muitas vezes destruindo vidas. Muitas vezes destruindo vidas. Amém? Então, a minha total contradição em relação a esse negócio de heresia, porque eu prego a verdade, sim, falo daquilo que está na palavra, não tenho contexto, não sou teólogo, não sou doutor, não sou mestre. Mas o que eu quero é que você seja liberto daquilo que escraviza. Porque Jesus, quando ele morreu, morte de cruz, foi para nos libertar. Amém? E é isso, gente. Amanhã, terça-feira, tem vídeo no canal. E aí, a gente vai continuar falando sobre Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, graças e paz e valeu. Até mais.